Olá pessoal, não sei se é bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que hora vocês estão vendo, mas mais uma vez estou aqui para conversar com uma pessoa simpaticíssima, uma querida e uma pessoa extremamente diferenciada em termos intelectuais. Eu estou falando da Célia Parnes. Muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui, Célia. É um prazer que você esteja aqui com a gente. E fazer uma breve apresentação da Célia aqui. A Célia é minha colega uspiana, não é isso? Isso Formada mesmo. em administração pela USP, né, na FEA. Meu irmão também, olha só, É? mais novo que eu, já ganha mais que eu, olha só a vida, né? Ele tá presidente da Ambev. E ela tem vários trabalhos aí na vida social. Ela ganhou o prêmio de Mulher do Ano, é isso? Pela cidade de São Paulo em 2019. Minhas fontes estão corretas, Célia? Suas fontes estão corretas. Estão corretas, olha só. E fluente em vários idiomas. Ela não se considera fluente, mas ela é humilde. Eu sei que ela dá um show aí. Eu também gosto de idiomas. Ah, né? é? Consegui impressionar a família da minha esposa com o japonês. Também Uau. não fluente, mas Isso o veio do suficiente Kung Fu, né, também. Kung Fu é chinês. É chinês, olha. Exatamente, se falar isso foi aí, mal. eles ficam bravos. Tem razão. Os chineses e japoneses. Você quer fazer um filme de sucesso na China, põe um japonês de vilão. E aí a China ganha mesmo assim, aí você já ficou milionário, já deu a fórmula dele. Mas enfim, trabalhou como secretária de Desenvolvimento Social no governo João Dória de 2019 a 22. Isso. É isso? É isso. E que mais, Célia? Fala um pouquinho Que de mais? você. Vou Isso te contar é um o que pouco. eu lembrei aqui, mas assim, eu sei que você é muito atuante na colônia judaica agora nesse momento terrível da nossa história. Né? sim. Sou muito solidário à sua causa. Mas me fala mais de você. Como é que você chegou aonde você está? Vou te contar um pouco. Na verdade, como você mencionou, sou formada em administração de empresas pela USP. E, enfim, atuei nas empresas, em diversas empresas depois que eu me formei. Mas depois que eu casei, eu acabei me dedicando muito a filhos, carreira, enfim, um pouco em torno da casa. E acabei fazendo muito trabalho voluntário. E acabei atuando numa ONG, que é a mais antiga de São Paulo, que é a Unibis, que foi fundada em 1915. Caramba! E eu sempre atuei nessa organização e acabei me tornando diretora, vice-presidente, presidente dessa organização. Qual que é a proposta dessa Unibis? Ela é uma organização de assistência social e no mais amplo espectro, desde creche até contraturno escolar, profissionalizante, área de idosos muito forte, mas toda ela voltada à assistência social. E trabalhei lá muitos anos voluntariamente enquanto meus filhos iam crescendo. E na ocasião em que eu me tornei presidente, eu acabei fundando muitos centros de idosos e a Unibis Cultural, que é na Oscar Freire, que é um prédio grande, que é uma vertente cultural da organização, que foi uma inovação. E na época isso chamou a atenção do então prefeito da cidade, que era o João Dória, na época ele era prefeito, e quando ele se elegeu para governador, ele me convidou para ser secretária de Desenvolvimento Social do Estado. E eu nunca tinha atuado na gestão pública. Então, eu aceitei, meio entendendo que eu ia ter que aprender os temas de gestão pública do zero, porque eu vinha de um mundo corporativo e depois terceiro setor. Quer dizer, segundo setor, depois terceiro setor. Você não tinha essa experiência? Não tinha nenhuma experiência Como na ele gestão também não pública. tinha? Como ele não tinha, na verdade ele já tinha trabalhado na Paulistur. O João Dória sempre teve uma trajetória mais próxima da política. Ah, entendi, tá. Mas, de fato, ele é um Porque empresário. foi nos anúncios dele, ele falava, não sou político, gestor. exatamente, Isso. é a lembrança que eu tenho. Isso. Mas no meu caso eu nunca tinha nem tangenciado a área pública e acabei justo no segundo cargo, vamos dizer, mais importante do governo do estado, que são os secretários, né? E acabei, obviamente, entendendo como funciona e aprendendo tudo sobre gestão pública com o avião em voo. Porque você assume... Pegou a pandemia. E peguei a pandemia, justamente. A gestão começou em 2019 e em fevereiro de 2020 foi o primeiro caso aqui no Brasil.
E então o desafio, especialmente na Secretaria de Desenvolvimento Social, que é a secretaria que cuida tanto de transferência de renda para a população de baixa renda, quanto de segurança alimentar. Então, essa secretaria gere todos os restaurantes Bom Prato, que são esses restaurantes populares de R$1, que não podiam fechar, obviamente, porque a população de baixa renda tinha que se alimentar. Claro. E toda a área de transferência de renda também funcionando. Então, foi uma das 4 secretarias que ficou sem parar, sem fechar, sem diminuir as atividades e nem nada, trabalhando direto ali no Palácio, num centro de contingência grande que a gente montou. Então, a pandemia foi mais um fator de desafios. E você teve Covid? Eu tive Covid depois. Depois da vacina? Exato. Pegou uma versão mais leve. Graças a Deus. E vamos supor, vamos lá. Tem pessoas aqui que, poxa, mas ela foi eleita a mulher do ano. O que você acha que foram os critérios para você ter chegado lá? Porque eu quero ser a mulher do ano. O que eu tenho que fazer para ser igual a Célia nesse quesito? Nunca vai ser igual, é claro, mas assim, o que você acha que foram os critérios? Fala, não, isso foi um baita diferencial na minha vida. Olha, cada uma dessas certificações e títulos, eles seguem critérios diferentes. Obviamente depende de quem titula. Sim. Porque você não tinha nenhum contato com a rede pública até então. Exato. 2019. Na verdade, esse prêmio da Mulher do Ano veio antes da minha gestão pública. Exato, eu tive até algumas titulações não é que eu ganhei na gestão pública. Você fez alguma pública. coisa na rede pública e falou, não, ela merece. Não, foi justamente fora da rede pública. Eu acho que por um trabalho voluntário, que eu brinco que não era um trabalho voluntário, era um trabalho profissional não remunerado. Eu sempre atuei em qualquer atividade pro bono como se ela fosse muito bem remunerada, porque eu acabo sempre trabalhando nessa área social que eu gosto muito, eu sou assim muito envolvida. Então, trabalho voluntário ou não, para mim, é feito com a mesma intensidade, porque eu sou movida realmente por interesse no tema e interesse em debelar a desigualdade social, que é o meu grande desejo. Então, eu acho que esse tipo de reconhecimento acaba vindo, acho que por uma atividade que eu faço com muita intensidade. Eu fiz na Unibis, como eu te falei. Você acha que foi pelo trabalho na Unibis, principalmente? No caso da Mulher do Ano, foi pela minha atuação na Unibis. Mas eu tive reconhecimentos durante a época do governo que foram por atuações realmente voltadas à população de baixa renda, que é uma população que não tem voz, né? Alguém tem que fazer, vamos dizer, o advocacy por essa população. Então, eu acho que é um reconhecimento por um trabalho que eu faço com muita vontade, com muita ênfase. Pergunta que me ocorreu agora, Célia. Se você tivesse que escolher entre combater a desigualdade e a pobreza, pergunta capciosa. O que você acha mais importante? Até porque são conceitos que andam próximos, paralelos, mas muito diferentes. Sim. E a pobreza, além do mais, ela tem tantas variáveis que compõem o tema da pobreza que eu vou te falar, eu precisaria, acho que, elaborar um pouco sobre isso, mas a desigualdade, ela nem seria tão danosa se ela fosse menor, a distância da desigualdade, tá certo? Se a distância entre muito ricos e muito pobres não fosse tão grande, desigualdade sempre haveria. Sim. Agora, a pobreza é uma coisa que tem que ser combatida, acho que com muito mais intensidade, muito mais interesse, porque a extrema pobreza, para você ter ideia, é uma faixa da população que vive com menos de R$210 por mês. R$210 por mês. Ela tem que ser combatida com unhas e dentes, porque como então, se vive com combater desigualdade e pobreza, a pobreza tem escolha que ser, a pobreza. A pobreza tem que ser trabalhada com muito mais ênfase e interesse e muito mais rápido, porque essas pessoas estão passando necessidade, fome, todo tipo de problema, inclusive de saúde pública seríssimo. Então a pobreza acho que o principal foco de combate seria a pobreza, deve ser a pobreza. Muito bom. O que você mais se orgulha? Vamos lá, os seus trabalhos que você fez na vida. O que me vem à cabeça? O que você é mais orgulhosa? Olha, pode ser na Unibis, pode ser na secretaria.
Pode ser vários, tá? O trabalho que eu mais me orgulho são meus filhos, tá? Tá bom. Por enquanto os meus também. Acho difícil superar, né? Enfim. O trabalho que eu mais me orgulho são meus 3 filhos. Daqui a pouco chega nos seus netos e vai mudar, né? Exato. Eu tenho uma filha Paula, de 28 anos, Adriana, de 27 anos, sua xará, e Daniel, de 23 anos. E eles realmente são minha fonte de maior orgulho, acho que disparado. Mas, enfim, na minha atuação profissional, olha, eu tenho muito orgulho, especialmente das expansões que eu fiz ao longo tanto do meu trabalho na Unibis quanto na secretaria. Na Unibis porque eu fundei o primeiro centro-dia para idosos, um tema que te é caro, que você conhece bem, o quanto é importante ter um lugar onde o idoso possa passar o dia, para que especialmente famílias de baixa renda possam trabalhar. Porque em geral o cuidador, crianças, né? O papel da creche. Exatamente. Em geral o cuidador do idoso na família de baixa renda é o familiar. E aí ele não pode trabalhar. Então eu me orgulho muito de ter aberto o primeiro centro-dia de São Paulo. Eu me orgulho de ter aberto duas instituições de longa permanência na Unibis, em São Paulo. Estão ativas até hoje? Elas continuam ativas e funcionando a todo vapor. E são parcerias com a prefeitura. Que legal. Né? Não estão mais sob gestão da Unibis, mas continuam sob gestão da prefeitura. Não tem problema, mas você que plantou a semente. Exato. Eu tenho muito orgulho da Unibis Cultural. Eu acho que foi uma sacada ter uma organização de assistência social que pensou no topo da pirâmide do que poderia ser assistência social, além das necessidades básicas, educação, saúde. O topo da pirâmide para uma ascensão, vamos dizer, social, seria a pessoa ter um pouco mais de carga cultural, um pouco mais dessa possibilidade. E a Unibis Cultural tem isso. Ela é uma organização da Unibis, ela é um órgão da Unibis, mas que provém toda uma frente cultural e de empreendedorismo para que as pessoas consigam ter horizontes, pensar em empreender, pensar em soluções para suas próprias vidas. Então, tenho muito orgulho da Unibis Cultural. E já no governo, eu tenho, assim, a felicidade de ter ampliado muito o programa Bom Prato. Quando eu entrei no governo, a gente tinha pouco mais de 20 unidades do Bom Prato. Quando eu saí, a gente tinha quase 100. Bom Prato, quantas pessoas se alimentam lá por dia? Ai, puxa vida, milhões. Olha, o Bom Prato serve, se não me engano, 6 milhões de refeições por mês. Por mês? Dividido nessas 100 unidades aí. Não eram 100, né? Algumas... Agora deve estar servindo mais ainda. Ainda. Não sei te fazer essa conta. Justifica alguém passar fome hoje em dia. O Bom Prato continua R$1. Sempre foi, desde o começo do programa, e ele continua sendo R$1 a refeição. E uma das grandes implantações na minha gestão foi o Bom Prato Móvel, que leva refeições excedentes desses restaurantes Bom Prato para bairros mais longe, onde não tem os restaurantes, para alimentar a população de baixa renda em lugares ainda mais remotos. E esse foi um programa que eu consegui implantar e que eu tenho muito orgulho. Então, assim, a gente teve um foco muito importante em segurança alimentar. Boa. E ampliamos os programas de transferência de renda na época da pandemia, obviamente. Mas esses legados todos são coisas que hoje eu vejo os caminhões do Bom Prato passando, ou passo nos restaurantes, fico tão contente de ver. Na minha gestão a gente conseguiu reformar os restaurantes todos, então deixamos todos eles muito em ordem, muito dignos para as pessoas poderem se alimentar. Então tem coisas assim que deixam uma memória afetiva muito importante e um legado importante, acho que na cidade. Quer dizer, você teve uma experiência de contribuição com a sociedade na rede privada e na rede pública. Acho que sim. Não, eu nem perguntei, eu estou afirmando, né? Mas assim, aonde você acha que você tem mais poder de resolução? Você acha que todo o poder realmente vem da política, como a gente vê muitas pessoas falando? Inevitavelmente você vai bater num teto lá, ou porque a gente fica só esperando vir de cima, né? Na Unibis você não fez isso. Exato. No outro você estava por cima, pelo menos naquele Sim, eu vou te dizer o seguinte, a musculatura da gestão pública é muito maior. Ela tem muito mais músculo, ela tem muito mais capilaridade. Você consegue, vamos dizer, na gestão do governo do estado de São Paulo, você consegue atingir 465 municípios.
Você tem uma capilaridade de centros centros de assistência social pelo estado inteiro. Então você atinge a população toda. É muito musculoso. Além do mais, você gera um orçamento muito maior. Numa ONG, você tem um orçamento restrito, que é restrito à sua capacidade de captação, junto a filântropos e empresas doadoras. Então você está sempre limitado, como na gestão pública também, limitado ao orçamento. Mas a diferença dos orçamentos e a diferença da musculatura em termos de recursos humanos é muito grande. Então na gestão pública, realmente, para quem gosta de trabalhar no social, a gestão pública é muito, então, no final, muito impactante. O poder emana da política mesmo. Como eu te falei, muito maior. Eu não sei se é tanto em relação ao poder, mas é em relação a um orçamento muito robusto, uma capilaridade e muitos recursos humanos. A capacidade resolutiva. E também. E depende muito do gestor, né? Tem gestores que, vamos dizer, ficam um pouco mais atados à burocracia, e tem gestores que fazem as coisas de forma um pouco mais ágil. Vai um pouco da gestão do perfil de cada gestor. Mas é uma experiência interessante. Quais foram suas principais decepções? Se isso aqui realmente podia ter feito melhor. Se você não se incomodar de falar, né? Não sei. Tanto numa como noutra. Privada e pública. Vamos lá. Olha, primeiro eu acho que passa tudo muito rápido. Passa muito rápido. Vou começar pela gestão pública. 4 anos é muito pouco. O primeiro ano você está gerindo um orçamento que é um legado, não é o orçamento da sua gestão. Você começa a gerir o seu orçamento a partir do segundo ano. Portanto, você só tem mais 3. No meu caso especificamente, no segundo ano, quando eu começaria a gerir o orçamento que eu planejei, eu peguei a pandemia por mais de um ano. E você pode imaginar que tudo que foi planejado não deu para se cumprir naquele 1 ano e meio, quase 2, porque era uma gestão de emergência. A gente distribuiu 400 milhões de caixas de alimentos, que não são cestas básicas, são caixas enormes de alimentos. Mais todo esse movimento que eu te contei dos restaurantes. Então, assim, esses anos de pandemia, esse ano e quase 2 anos de pandemia, a gestão foi em torno emergencial, em torno de emergências. No fundo, eu tinha 1 ano, que foi o último ano, os últimos meses, para colocar os projetos que estavam programados em pé. Então, se você me pergunta o que dava para ter feito melhor, eu precisaria mais 4 anos. Na verdade, eu não imaginei que pegaria a pandemia, nem ninguém. Então, eu acho que o tempo é sempre muito restrito. Não dá tempo, não dá, porque tem muito a se fazer na assistência social, tem muito a se fazer. O Brasil tem uma demanda gigante social. Essa questão do Bom Prato foi um grande marco mesmo. Foi. Não justifica hoje, com isso daí, ninguém passa fome. É que eles estão em localizações geográficas determinadas, e São Paulo, o estado de São Paulo é imenso. Então sempre tem uma questão de deslocamento, enfim, distância. São Paulo é grande. Poderia ter mais 500, que a gente ainda teria um problema de segurança alimentar em alguns lugares. Mas, enfim. O conceito de segurança alimentar foi muito usado, né? Mas não é sinônimo de fome. Quer dizer, você tem risco, você está no limite. Tem espectros diferentes de insegurança alimentar, sem dúvida. Tem lugares que tem comida, mas é uma comida de baixíssimo teor nutricional. Que não tem hortas, que não tem vegetais, que não tem carne de qualidade. Então, assim, você tem razão. O conceito de segurança alimentar, ele tem um leque de informações que podem ser consideradas para a gente dizer que determinada população tem insegurança alimentar e que nível de insegurança alimentar. Além do que, tem a questão do desperdício, que é o grande tema do Pacto contra a Fome, que eu integrei na fundação do Pacto contra a Fome, que é esse olhar sobre o desperdício. O Brasil tem um índice de desperdício de alimentos altíssimo, enorme. Se você considerar tudo que a gente desperdiça, daria para alimentar todo mundo com folga, e lógico que também tem essa questão geográfica, mas segurança alimentar é um tema complexo e encantador. Porque o Brasil tem todas essas possibilidades no agro, né? Um país fortíssimo em recursos naturais, tem toda a possibilidade de alimentar seus habitantes com qualidade. Então vamos tentar aqui de outra maneira.
Nessa questão da desigualdade social, quais foram as medidas que você conseguiu implementar, digamos assim, nesses 4 anos, tira 2 de pandemia, 1 de herança, o que você falou, não, isso aqui eu consegui. Entre elas pode ser até a questão do combate dessa questão da insegurança alimentar, que o Bom Prato acho que foi um exemplo excelente. Mas que medida você fala, não, essa daqui foi muito legal, eu acho que espero que continuem tocando dessa maneira. Não sei se estão, mas enfim. Sim. Bom, na verdade, na Coordenadoria de Segurança Alimentar, a gente tem, além da questão dos restaurantes, um programa que chama Viva Leite, também é um programa antigo do governo, e que é um programa de distribuição de leite gratuita para a população de baixa renda. E esse é um forte combatente de insegurança alimentar, porque ele busca nutrir crianças menores e idosos também, que foi uma coisa, uma implantação da época da nossa gestão, que foi suplementar nutricionalmente os idosos, porque a gente também percebeu que idosos padecem de desnutrição, idosos de baixa renda, obviamente, que é o público da secretaria. E o programa Viva Leite também é um programa que distribui milhões de litros de leite, que agora não tenho o número, não tenho na memória o número, mas é um número absurdo. E esse é uma outra ferramenta forte de combate à fome. E a distribuição de caixas de alimentos. Na verdade, essas caixas de alimentos que nós distribuímos 400 milhões na pandemia, eram caixas que tinham muita proteína, porque a diferença é que a cesta básica ela tem os grãos, que são proteicos, mas a caixa de alimento ia com proteína mesmo, proteína animal. Então era uma caixa realmente pensada em fortalecer o indivíduo nas questões de pandemia, e especialmente essas populações muito vulneráveis que têm difícil acesso à proteína animal. Então foi assim... você me pergunta, lógico, isso não ficou como um legado, isso foi pontual durante a pandemia, mas foi muito importante, muito importante. E São Paulo deu um show na pandemia, não só na questão da vacina, obviamente, mas como São Paulo tinha muita chance de ter sido um lugar de dramas que a gente não viveu, porque São Paulo combateu muito bem a pandemia, inclusive nessas questões nutricionais. Os hospitais de campanha e tudo isso que você lembra bem, a velocidade que São Paulo trouxe os respiradores, como se estruturou. Muitas coisas que a gente viu acontecer em outros estados não aconteceram em São Paulo, graças a Deus. Mas isso exigiu muitas horas, muitos finais de semana, muitas noites. Na pandemia eu voltei a dar plantão, depois de muitos anos. Minha esposa me deu um baita apoio. Que bom. Porque daqui a 20 anos meus netos vão me perguntar, né, o que você fez em 2020? Fui lá. Trabalhei. E ela grávida em casa. Puxa vida, e você... me apoiou para voltar a dar plantão. E você era daqueles heróis da área da saúde que estava... pelas clínicas. Exato, bárbaro. Parabéns. Primeira onda. Segunda onda, minha filha nasceu, aí eu não fui. Então no próximo podcast eu vou te entrevistar para saber como foi a sua atuação na pandemia. Podemos na linha falar. De frente da área da saúde, porque esses foram os heróis, vocês foram os heróis. Os heróis. Pequena parte. Não quando a gente está colocando a vida da gente em risco, a vida da família, dos filhos. Eu fiz uma pequena parte, mas eu acho que tem muitos heróis aí. Que legal, que bom, parabéns. E vamos lá, ó. Você entrou na política. Lá provavelmente você fez amigos e fez inimigos. Sem citar nomes, não quero te colocar em problemas aqui, mas qual foi uma situação que você fala, quero matar esse filho da mãe aqui, quero, pelo amor de Deus, porque o cara não faz isso aqui que vai resolver tal e tal coisa, e o cara, enfim, conta alguma história que você puder. Eu tenho muitas, eu tenho várias. Deve ter, vamos lá, conta alguma daquelas. Olha, só para te contar assim, como eu nunca tinha atuado na gestão pública, eu tinha muito receio que esse tipo de pessoa viesse falar comigo e propor alguma coisa que eu não queria nem escutar. E aí, um dia eu estava conversando com uma pessoa sobre esse receio e ela falou para mim o seguinte: não se preocupa, eu nunca esqueci essa frase, onça sente cheiro de onça. E eu achei ótima essa frase e me deu uma tranquilidade para o resto dos meus anos de gestão pública. Onça sente cheiro de onça. Ou seja, essas pessoas não vão se aproximar de você. Ou se elas se aproximarem, elas vão perceber que ali não tem
Não tem conversa. E, de fato, isso me deu muita segurança durante toda a gestão. E, logicamente, que eu tive situações onde essas pessoas vinham tentar alguma coisa não republicana, ou na base da pressão, ou na base Quer dizer, da influência. A estava lá, inegável, não tinha como... Eu não vou usar essa palavra, mas esse excesso de uso da influência. E eu tive, assim, algumas situações. Você perguntou situações que eu queria trucidar a pessoa. Você passa por isso muitas vezes, mas com toda elegância e com toda a calma de quem nem vai dar ouvidos e nem vai permitir e nem vai dar andamento para certos tipos de conversa. E aconteceu exatamente isso que eu te falei. No fim, as onças sentem cheiro de onça. Mas você não teve que entrar no jogo. Mas se você não fizer isso, você não vai conseguir isso. Hipótese nenhuma. Não precisou. Mas nunca. Tá. Nunca faria. Em nome de nada. Tá. Em nome de nada. Nunca. E as pessoas percebem. Muito bem. E teve coisas que você não conseguiu fazer por conta dessa limitação. Sim, muitas vezes você encontra... Se você não entrar no jogo, você não faz. Tá bom, então não faço. Não, olha, eu acho que muitas vezes você encontra esse tipo de barreira, você encontra esse tipo de bloqueio que tentam te colocar, mas aí é preciso mesmo persistência e pessoas corretas do teu lado que você consiga ir avançando sobre essas forças negativas, vamos dizer. Mas eu não posso te dizer que tenha coisas que eu não tenha conseguido fazer porque... Por conta disso. Demora mais. E qual foi aquela situação que você queria trucidar? Eu tive situações... O ambiente político é um ambiente muito masculino. Tem muito poucas mulheres na gestão pública e quanto mais altos os cargos, menos mulheres. Então, eu já tive muitas situações onde eu era a única, ou se não era a minoria, era a única na sala, e que tinha que avançar pautas ou negociações, e é engraçado como às vezes você se sente mais, não digo frágil, mas enfim, você percebe que você é a única na sala. Mas não obstante a isso, eu sempre fui muito respeitada, especialmente nessa gestão. Foi uma gestão muito feliz em termos de componentes, de pessoas que integraram o governo. Tanto que nós nos tornamos amigos até hoje todos. Então, eu tive muito apoio dos colegas. Não fiz inimigos. Não fez inimigos? Não fiz inimigos. Parabéns. Eu acho que eu não fiz inimigos. Eu fiz oponentes. Tá. E eu tive bons combates. Mas em nome da assistência social, é muito difícil você fazer inimigos. Não sei se é difícil, mas... Porque a causa é tão sensível, é tão sensível. As pessoas sabem muito bem por que você quer conquistar, seja qual for aquela negociação. Então eu acho que, pelo contrário, acho que eu ganhei muita respeitabilidade, acho que tive bons combatentes, mas que me respeitam. Você pode ganhar mais de uma vez o prêmio de mulher do ano? Não estou atrás de nenhum. Eu sei que não, nenhum reconhecimento. Você sabe que a coisa. Por isso você ganhou. Essa Ótimo. É a coisa de trabalhar em desenvolvimento social. Esse já é o ganho. Esse já é o presente. É muito bacana. As conquistas são muito. Te dão muito bem-estar, te completam demais, é muito positivo. E o que você recomenda para alguém que está entrando na política? Uau. Vamos lá. A sua experiência de vida privada para ir para a vida pública, o que você recomenda? Acho que a principal dica é se assessorar muito bem. Você tem que ter gente de muita confiança do seu lado. Tem que montar um bom time. Essencial. Você conseguiu fazer isso? Não quando eu entrei, porque quando eu entrei, como eu não vinha da gestão pública, eu não tinha time, eu vinha da Unibis, e eu não ia tirar pessoas da Unibis para ir comigo para o governo, porque eu não ia um time montado lá, é isso? Peguei um time montado lá, tive muita dificuldade com isso, e só fiquei muito mais bem acomodada quando eu consegui montar o meu time de confiança. Então, esses primeiros meses onde você ainda está mapeando quem é um pouco mais complicado. Mas assim que eu montei um time de confiança, e eu tive também muita sorte, eu tive servidores muito bons na secretaria, que eu acabei alçando eles a cargos de confiança. Uma coisa que
muito dificilmente um secretário faz. Normalmente o secretário traz alguém de confiança para coordenar. Eu alcei os servidores a cargos de confiança e isso nos tornou um time muito coeso e forte. Foi muito bom, Mas acho que a principal dica é essa, se assessorar muito bem, muito bem. E o que você tem que evitar ao máximo? As onças que... As onças, os outros tipos de onças. As onças, tem que evitar as onças. E acho que entender um pouco como funciona toda essa lógica de monitoramento do governo, porque o secretário, né, e os gestores públicos são monitorados por diversos órgãos. O Ministério Público, a Defensoria, tem a Procuradoria do Estado, tem... enfim, tem N órgãos de supervisão, a Controladoria do Estado, então são muitos órgãos de supervisão. Até que você mapeie isso, você passa muito tempo tentando responder a cada um desses órgãos, o tempo inteiro. E que tá certo, porque é o gestor do recurso público, né? Então eu acho que é uma coisa importante e ter um pouco de formação em direito ajuda muito. Que eu não tenho. Então que eu não tenho. Eu não tenho. Mas você fez vários cursos também no exterior. Eu fiz alguns cursos no exterior, mas nenhum voltado a essa frente, porque eu nem nunca imaginei que seria gestora pública um dia. Então, os cursos não eram com essa frente, sempre foram com uma frente de trabalho executivo, nunca foi para gestor público. Então, realmente, eu aprendi. E hoje, com a sua experiência, se você tivesse que colocar a mão em um lugar sensível que você acha que faria a máxima diferença, aonde que você fala, não, tem que intervir aqui, esse aqui é o ponto principal aqui que ia mudar? Uma reforma política eu acho que seria essencial. Inclusive com parâmetros, com critérios, com outro tipo de processo seletivo e que especialmente... essa é uma frente. A segunda frente é que a gente tivesse um gestor, um presidente da República que tivesse o entendimento de que o único jeito, na minha opinião, né, na minha humilde opinião, de virar o jogo no Brasil é investir fortemente em desenvolvimento social. Porque acho que tem um entendimento em investir na educação, tem um entendimento em investir na saúde, mas não tem esse mesmo entendimento em investir em desenvolvimento social. Nunca teve. Nunca teve. E eu acho que o gestor que entender que este é o caminho, eu acho que é quem vai conseguir virar o jogo no Brasil. Você acha que é ali mais importante do que saúde e educação? Não acho que é mais importante, mas eu acho que são verticais tão importantes quanto. E eu acho que nenhum gestor enxerga isso. Não com a mesma proporção. Eu mesmo não enxergo. Mas, sou gestor. Mas veja, se você pensar um pouco sobre isso, e você que está na área da saúde, você vai ver quantas intersecções existem entre desenvolvimento social e a área da saúde. Para você ter uma ideia, por exemplo, os primeiros casos, vou falar, por exemplo, de violência contra a mulher. Eles não aparecem nos centros de referência de assistência social, eles aparecem nos centros de saúde. Mas eles são casos sociais e de segurança pública, mas eles aparecem primeiro no centro de saúde. E aí ela se apresenta, tá ali com sinais de violência e ela some depois, porque ela em geral ela nem frequenta os mesmos centros de saúde para não ficar evidenciado de que ela é vítima de violência em casa. Então ela vai um dia numa UBS, outro dia ela vai na outra, outro dia ela vai na outra. Então tem uma intersecção enorme entre o social e a saúde e também a educação, porque também primeiros casos de violência aparecem na escola contra a criança, não aparece nos centros de assistência social. Então muitas vezes a gente, se tudo isso não for enxergue de uma forma coligada, a gente não consegue resolver muitas questões. E realmente, no fundo, a população de baixa renda ela tem N demandas. E elas são interligadas. Essas casas da população de baixa renda não tem piso. Não tem piso, vai para a área da saúde, porque fica doente, sempre, né? Tá pisando ali na terra, na umidade. Estão sempre doentes. Ou tem péssima insolação, ou enfim, essas casas... Então, o kit completo vai ficar doente. Aparecem na área da saúde. É um problema da saúde ou é um problema social? Perfeito.
Aí você, vamos dizer, você que está na área da saúde enxerga como um problema de saúde, eu enxergo como um problema social que acaba indo para a saúde. Sim. Então, por isso que eu digo, enquanto eu acho que um bom gestor não enxergar que o investimento em desenvolvimento social tem que ser do tamanho da saúde e do tamanho da educação, o Brasil não vira esse jogo da pobreza. Conta uma história, vamos lá, de individual, de uma pessoa que você fala, não, essa daqui a gente colocou a mão, seja através da Unib, seja através do governo do estado, e eu vi a transformação acontecer. Bom, da Unibis eu tenho muitas, porque eu fiquei muitos anos na Unibis, então eu enxergo muitas trajetórias, conheço muitas pessoas cujo impacto da organização foi muito forte. No governo, eu me lembro, por exemplo, o Vale do Ribeira é a população de menor IDH do estado de São Paulo. E as inserções que a gente fez... Aliás, é linda, né? Tem as cavernas, é linda, tem o Petar, né? É lindo lá, parece. Exato, menor IDH de São Paulo. A gente fez um trabalho muito forte para tentar equiparar o IDH do Vale do Ribeira ao resto do estado. E aí é muito buscando o que tem ali de recursos naturais. Lá tem muita palmito, tem muita banana, tem as belezas naturais do turismo. E a gente fez um programa muito forte no Vale do Ribeira para jovens quererem empreender com o que tem ali de recursos naturais, dentro do que cada um gosta, do que cada um se enxerga, seja com a música, seja com, enfim, com os hobbies, com os desejos deles. E esse projeto revelou histórias incríveis de jovens do Vale do Ribeira que hoje empreendem, que têm uma vida muito diferente. Isso move a família e depois move a comunidade. Mais baixa e hoje estão... E de um baixíssimo IDH e de uma qualidade de vida, de moradia, de tudo. Tem algum caso específico? Eu lembro dos jovens. Exato, nem lembro dos nomes, não lembro. Posso falar das histórias que me marcaram no consultório. Mas assim, teve uma que você falou, não, essa daqui... eu lembro especificamente... Quando eu lembro, eu fico até arrepiado. Eu lembro especificamente de um jovem, por exemplo, que o sonho dele era lutar Muay Thai. E que provavelmente um projeto tradicional de desenvolvimento social iria colocar ele, você tem que ser ou auxiliar de escritório, ou você tem que ser aquelas programação de computadores, aquelas 3 ou 4 coisas que todo mundo enxerga como empreendedorismo. E ele queria ser lutador de Muay Thai. E esse nosso projeto que chama Prospera, era um projeto tão inteligente, é um projeto, né? Espero que o gestor tenha continuado atual, que ele identificava que essa particularidade de cada um é o que leva a pessoa a ser apaixonada e se dar bem. E então, no caso desse jovem, eu lembro, ele queria ser lutador de Muay Thai, a gente falou, ok, você vai ser, mas você vai ser um bom lutador de Muay Thai, desde que com isso você consiga viver e ajudar sua família, seus pais. E aí o programa tem essas duas frentes, uma em relação à educação, acompanha o jovem durante o trajeto educacional dele, mas acompanha ele com um mentor de Muay Thai. Então ele tinha um mentor em Muay Thai, algum ídolo que ele dissesse, esse cara é um cara bom que é o meu ídolo lá no TikTok, sei lá. Eu gostei muito de Muay Thai quando eu fui pra Tailândia. Interessante. Meus mochilões, assim, muito legal mesmo. Ainda mais que você gosta desse tipo de... Isso, Então, isso eu lembro, quer dizer, um jovem que se dedicou exatamente ao que ele quis e conseguiu com isso ganhar a vida e também ajudar os pais. Então, esse programa Prospera foi um programa que a gente concebeu e que teve um sucesso altíssimo, não só para jovens, mas para mulheres empreendedoras também, porque cada um quer empreender no seu hobby. Não dá para eu fazer uma caixinha, ou você tem que fazer cozinha, ou você tem que fazer bordado, ou você tem... De repente ela gosta de outra coisa. Então eu lembro desse jovem do Muay Thai, é um que eu lembro bem, que acho que foi um dos casos, né? Tem muitos casos em comunidades quilombolas, que o impacto é altíssimo. Quanto mais vulnerável, na verdade, a comunidade, o impacto aparece mais, né? E é muito prazeroso, né? Dá muito retorno. É muito legal. Muito bom. Célia, na prática, quem é que cria esses projetos? Parte de você mesmo? Tem um conselho, um comitê? Como é que funciona isso na prática? Então, as secretarias de Estado
tem coordenadorias diferentes. Uma delas chama Coordenadoria de Gestão Estratégica, tem outra que é de Assistência Social, tem outra que é de Segurança Alimentar, e dependendo de cada um dos braços, tem lá os técnicos que fazem o desenvolvimento de novos projetos, de novas demandas que aparecem. Na verdade, essas demandas aparecem na própria situação da população. Acabam surgindo demandas vindo dos próprios centros de referência da assistência social. Mas algumas coisas o secretário pode conceber. No caso desse programa Prospera, por exemplo, foi uma concepção que partiu do gabinete, porque o que eu enxergava especificamente é que a gente tem, na esfera federal, os programas de transferência de renda, que você conhece, o mais famoso é o Bolsa Família, que, na minha concepção, está longe de estar completo e está longe de fazer alguma transformação ou algum impulsionamento social. Mas a população de baixa renda precisa de um reforço na sua renda. Então o programa Prospera, ele tinha este reforço para a renda mensal, para as compras de alimentos e contas do mês a mês, mas ele também tinha um recurso que, se a pessoa se envolvesse neste tipo de empreendedorismo, como eu te contei, o rapaz do Muay Thai e mulheres empreendedoras, ele tinha um recurso segundo que era para a poupança deste momento onde a pessoa vai estar pronta para empreender. E ela fazia uma trajetória de aprendizado na área onde ela quer empreender, e depois de um ano ela tinha o conhecimento para empreender naquilo e um recurso na poupança salvo para ela começar a empreender. Então, vou dar um exemplo mais simples. Se a pessoa quisesse fazer bolo, ao final desse ano, além de ter aprendido como gerir a sua empresa e como fazer bons bolos, ela teria um recurso para comprar as primeiras formas e o primeiro forno, por exemplo. Então, era um programa que em um ano deixava a pessoa pronta para a autonomia, o que não acontece nos programas de transferência de rendas tradicionais. Eles não te deixam pronto para a autonomia, eles te deixam vinculado ao programa de transferência de renda. Então, o programa Prospera foi um programa concebido conosco, comigo e a minha subsecretária, que chama secretária executiva hoje, e no gabinete, e os técnicos desenvolveram. Então era um programa para autonomia. Você vai perguntar, e por que não existem programas para autonomia de transferência de renda? Aí é uma questão também um pouco política, né? Mas enfim, alguns programas podem partir do gabinete, como é o caso do programa Prospera. Outros partem de demandas, outros partem de sugestões de técnicos que são bem preparados. Qual foi o projeto que você mais precisou bater o pé para que ele se concretizasse? Deve ter muitos que você teve que enfrentar, mover montanhas, imagina, mas qual foi, se puder resumir para a gente? Eu acho que foi o Bom Prato Móvel. Bom Prato Móvel foi inovador, não existe Bom Prato Móvel no Brasil, não existe restaurantes móveis no Brasil para atender a população de baixa renda a R$1. E o Bom Prato Móvel, ele tem, primeiro, essa sacada de atender a população numa área mais remota, que ele teria... As pessoas, nesse grau de vulnerabilidade, não têm dinheiro para o transporte. Então, imagina todo dia ir gastar para ir até o Bom Prato, comprar a refeição e voltar. Então, primeiro, ele atende uma população que vive em lugares remotos e de baixíssima renda. Segundo, ele tem a inteligência de aproveitar o excedente dos restaurantes. Então, ao final do almoço, ele recolhe essas refeições. Dos restaurantes, ele não são sobras, são os excedentes das refeições mesmo, e que é distribuída para essa população que está um pouco mais remota. É claro que isso é 1 hora depois do almoço do Bom Prato, mas isso tem uma inteligência de aproveitamento de desperdício enorme e atende muito bem. E esse foi um programa inovador, e programas inovadores sofrem todos os tipos de escrutínio por parte dos órgãos controladores, obviamente, e assim que tem que ser. Mas o Bom Prato Móvel foi dificílimo de ser implantado, mas está implantado e está em ação a todo vapor no estado de São Paulo. Parabéns. Uma dúvida, o Bom Prato ele serve um PF ou a pessoa se serve? A pessoa... Ela faz o prato dela, tem aqui um buffet. A pessoa pega uma bandeja e do outro lado do balcão estão os funcionários que servem. Você pode escolher dois modelos de bandeja, pelo mesmo R$1, pelo mesmo valor. Você pega a bandeja laranja ou a bandeja bege. Uma é se você quer porções menores, para evitar desperdício, e outra se você quer maior.
E aí você escolhe a bandeja e eles te colocam generosamente, porque é grande o prato, arroz, feijão, a carne, a verdura, a batata, a mandioca e sobremesa. Café da manhã é café com leite, pão, queijo, manteiga, tudo. E você que escolhe, com o teu bom senso, você quer a bandeja menor ou maior pelo mesmo R$1. E aí eu vou fazer uma pergunta. Mesmo lá, você tem desperdício? O bom prato, muito menor. O bom prato é um bom case de quase zero de desperdício. Quase zero desperdício. Ele tem 20 anos esse projeto. É um projeto que tem muita tecnologia envolvida já. Então, eu nem estou mais no Bom Prato, mas enfim, o Bom Prato tem desperdício muito, muito baixo, muito baixo. Até porque o Bom Prato móvel veio também em socorro desse excedente de refeições. Então, acho que hoje tende a zero o desperdício do Bom Prato. Caramba. Qual mensagem você gostaria de deixar para o setor público e para o setor privado em termos de desenvolvimento social? Uau, bom, vou ter que tirar a cartola porque não estava preparada para essa pergunta, mas para o setor público, seja quem for o gestor, sem dúvida que seja cada vez mais enfático no orçamento destinado ao desenvolvimento social. O orçamento tem que ser cada vez maior para que a gente consiga acabar com a pobreza e reduzir a desigualdade. Então, eu não tenho nenhuma dúvida. Quanto mais recurso envolvido, humano e financeiro, para o desenvolvimento social, mais rápido a gente vira esse jogo. Para o setor privado, também acho que não tenho dúvida, é se envolver. Se envolver com a política, se envolver na escolha de bons políticos, se envolver em tudo que diz respeito às questões legislativas e do executivo, porque essa distância da gestão pública não ajuda em nada, Eu acho que o setor privado tem que estar mais próximo da política e talvez ainda digo mais, seria muito bom se mais pessoas da gestão privada se envolvessem no executivo, pudessem estar à frente de cargos no executivo. Eu acho que isso faria muita diferença. De que maneira que as ONGs contribuem para isso, de uma maneira geral? Olha, as ONGs contribuem muito para toda a rede de desenvolvimento social no Brasil. Assim, tanto a gestão pública ela é permeada de órgãos públicos no desenvolvimento social e de ONGs. Porque elas são milhares no estado de São Paulo e muitas vezes a gestão pública tem convênios com boas ONGs para fazer a gestão. Então elas estão muito envolvidas na rede. A gente ouve falar que tem muita malandragem envolvendo as ONGs. Na prática você teve essa experiência também? Você fala, não, isso daqui não vale a pena a gente se envolver porque é só a gente tendo dinheiro público, ou você não teve essa impressão? Olha, tudo lá na secretaria foi e é feito por meio de editais. Então, as ONGs têm que passar por um escrutínio de contas e de gestão, para que a gente possa fazer uma parceria público-privada não é público-privado, mas é pública com o terceiro setor, com as ONGs. Então, é muito sério o envolvimento do recurso com ONGs que possam não ter uma atuação transparente. Além do mais, o Tribunal de Contas verifica todos os convênios com ONGs, um por um. O uso do recurso público no terceiro setor, nas ONGs, é muito fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, todas só passam por meio de edital. Então tem que ser uma coisa assim, mas você me pergunta se existem, só que essas não conseguem convênios públicos. E as ONGs não relacionadas à rede pública? Por que elas conseguem recurso privado? Essas pouco transparentes podem conseguir recurso privado e daí o uso do recurso. Você tem muita isenção fiscal a partir do momento que você rotula como ONG? Tem isenção fiscal conforme as certificações que você tem. E também tem aquela fachada de ONG e que às vezes pode ser usada para fins ilícitos. Isso existe, a gente sabe muito bem que existe há muito tempo. Mas para isso esbarrar na rede pública acaba sendo difícil por conta de todos esses escrutínios aí. E todas essas legislações e dificuldades e órgãos reguladores e editais de licitação, é tudo ultra regulamentado para que isso não aconteça.
Mais uma aqui, Célia. Um assunto bem atual até. Tem essas casas de apostas. É um assunto que acaba envolvendo tanto a questão de saúde como a questão social. Porque a gente está vendo uma série de desvios de finalidade de pessoas que recebem o recurso do Bolsa Família, por exemplo, e acabam usando para um vício que acaba sendo essas casas de apostas. Né? Como é que você lidaria com isso numa gestão sua? Você vê, você enxerga pelo lado da saúde, eu Sim. enxergo pelo lado social. Eu acho que esse é um mega problema social. Primeiro, sim, tem uma questão de vício e que envolve, então, até questões de saúde mental, naturalmente. Mas eu enxergo como um problema seríssimo social. Porque, especialmente quem recebe uma transferência de renda para necessidades básicas, se já está apostando é porque tem alguma coisa errada. Será que... Você sabe que... Talvez não esteja precisando tanto, né? Você sabe que quem... o grande cadastro para receber Bolsa Família chama-se CadÚnico. Cadastro Único. É o nome do cadastro federal. Esse cadastro único, ele é autodeclaratório. Ele tem essa fragilidade. Ele é autodeclaratório. Se tem pessoas que estão usando o recurso para apostar e o recurso do Bolsa Família é pequeno, é porque ele não está usando esse recurso para comer, certo? Sim. E tem uma segunda questão, que o brasileiro não tem cultura de poupança. Não tem. Aí não entra tem mais cultura na questão de poupança. De educação social. Total. Quer dizer, se ele tivesse um pouco de horizonte de futuro, de que amanhã ou depois ele pode precisar do recurso, ele pode ficar doente, ou ele pode querer sair do aluguel, ele teria uma cultura de poupança. Ainda que fosse o uso do Bolsa Família, que não é o objetivo, é para usos primordiais. Mas se ele tivesse um excedente, ele deveria estar pondo isso na poupança para poder subir de vida, para poder ter uma impulsão social. E ele também não está fazendo. Então, assim, eu enxergo muito mais como um problema social do que um problema só de saúde mental. E claro que isso passa por orientações que deveriam estar partindo, e devem estar partindo com certeza, do Centro de Referência de Assistência Social. Porque as assistentes sociais podem orientar essas pessoas. Puxa, para de jogar, isso não vai levar a nada, isso não vai te fazer ganhar mais dinheiro, pelo contrário, você vai perder o dinheiro e você ainda deixa seus planos de futuro para sempre, de melhorar de vida. Então, sim, é um problema forte social. Mundial, né? Não é só no Brasil. Aqui é que a gente tem essa intersecção com o Bolsa Família, mas o vício em jogos eletrônicos é um problema também contemporâneo. Pessoal, queria agradecer muito aqui de coração a presença da Célia. Obrigado, Célia. Imagina, foi um prazer. Muito bom. Olha, conversa delícia aqui, aprendi muito. Não deixe de seguir o nosso canal, compartilhar, comentar, interagir. Manda suas perguntas, eventualmente a gente faz uma segunda conversa aqui com a Célia, por que não? Tá? E é isso aí. Você quer deixar sua mensagem final aqui, Célia? Não, só agradecer a você, a sua linda esposa, tá aqui no fundo. Sua linda assessora também, super especial, a todos que estão envolvidos aqui no podcast, pelas maravilhosas perguntas que foram feitas, pela profundidade que a gente pôde falar o tema, que é um tema tão importante hoje em dia. Eu acho que o Brasil carece de tanta coisa na área social. Obrigada pela oportunidade de falar sobre isso, porque eu acho que quanto mais a gente fala, mais as pessoas se aproximam do tema e refletem sobre o tema e pensam como cada um pode ajudar. E eu acho que se voluntariar é sempre uma forma de ajudar nesse sentido, né? Como você fez na pandemia e como todo mundo pode fazer, né? Ser voluntário é sempre um passo nessa direção. Então, obrigada. Beleza, e até obrigado breve. a você. Célia Parnes, obrigado. Um abraço, pessoal.